Boa tarde, Brasil! Estamos começando mais um programa, ó, pra lá de especial, viu, gente? Vai animar muito mais a sua tarde, eu tenho certeza, hein? Preparado com muito carinho pela minha direção e minha produção. Porque hoje eu vou receber a advogada Cíntia Lima, gente, que vai falar sobre alimentos gravídicos e pensão alimentícia. Quem tem dúvida aí, aproveita e já manda no WhatsApp 953970461 ou pode ligar 2578-6000, esclarecer qualquer dúvida sobre pensão alimentícia, tá? Um direito, tá? Pouco conhecido aí, então vamos esclarecer todas as dúvidas hoje. Na culinária, a querida Jaque Alves, hoje do Cereja Flor Bistrô, gente. O que você vai ensinar, maravilhosa? Boa tarde, Nani. Tudo bom? Tudo bem. Hoje eu vou montar um panetone recheado e confeitado, que está fazendo muito sucesso lá no bistrô. Os panetones recheados e confeitados lá. Você vai ensinar a dona de casa já poder preparar no Natal, né? Sim. Delícia. Verdade. E olha, gente, eu tenho que mostrar, olha a mesa do Cereja que a Jaque preparou pra gente. Olha esse chá da tarde. Dá uma olhadinha. Mostra aí, Cauê. Olha isso. Olha a beleza. Tudo, né? O que a gente fala? O que tem de melhor, de mais lindo tem no Cereja Flor Bistrô, gente. Olha só. Lindo, né? Daqui a pouco a gente senta lá, né, doutora? Olha só, gente. Cheio de delícias maravilhosas. Os palhaços Teleco e Teco estarão aqui para animar mais ainda a nossa tarde. E teremos um super desfile bem bacana, tá? Do Espaço Mel Casagrande. E você, claro, não pode perder, né, gente? Hoje é dia de Roda de Mulheres. Isso, a mulherada hoje está mandando aqui no programa, viu? O nosso tema hoje da Roda de Mulheres são mulheres modernas. Programa começando, 2578-6000 tá liberado. Pode ficar à vontade, ligar à vontade, mandar pergunta no WhatsApp 953970461, porque o programa é feito com muito amor e carinho para vocês. Começando, claro, um assunto que interessa a muitas pessoas e que muita gente tem dúvida, gente. Os direitos aí, alimentos gravídicos e pensão alimentícia. Doutora, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Nani. Bem-vinda, doutora Cíntia. Obrigada. Quais as maiores dúvidas em o que são alimentos gravídicos? Vamos esclarecer num português bem claro para todo mundo entender. Para todo mundo entender. Dani, os alimentos gravídicos é uma verba de caráter alimentar destinado para a gestante. Ele visa a estar protegendo um gasto que a gestante vai ter como novo gasto, né, que a gestante tem com a gravidez, que é exames, que são alimentos para elas em especial, enxoval, né, médico, então visa vitaminas que tem que tomar, remédios, todos os cuidados, né? Todos os cuidados para a gestante, né? Mas e aí, doutora? Eu tenho que questionar os dois lados. Eu sou super, hiper favorável a todo mundo, não tem essa coisa de defender só um lado. E como faz quando, por exemplo, o homem está na dúvida, será que a mulher falou, tô grávida, o filho é seu? E se esse homem se sentir por algum momento na dúvida no quesito paternidade? Mesmo assim, ele vai ter que pagar esses alimentos até essa criança nascer e fazer o DNA? Então, como que funciona? A gestante, ela tem que pedir os alimentos para o juiz e a lei diz assim, que ela tem que provar indício que aquele suposto é o pai. Quer dizer o quê? Que não necessariamente provavelmente eles não vão estar casados, porque essa situação ela vem de uma relação não vista, né, não popular, não social. Existe muito de uma ocasião, de um caso ou de um acaso, né? No caso, às vezes, de uma relação onde alguém, de repente, já tem um relacionamento. Um affair, um caso. Exatamente. E como que ela prova? Com vídeo, com mensagens, com e-mail, com foto, dizendo que aquela pessoa, ela estava com aquela pessoa naquela época. Então, ela tem que provar para o juiz que ele é suposto pai. Tendo uma ação, ele vai ser citado para, em juízo, se defender. Defesa. Olha, eu não estava aqui nessa época, eu estava viajando, eu estava a trabalho, eu estava fazendo isso, ele vai ter o seu gente, direito mas vamos de lá, defesa. né? Para fazer um filho não precisa estar, né? Meia hora lá, até menos que isso faz um filho, né? É um quesito complicado para os advogados, né? Porque ele vai provar que ele não estava nesse período. Exatamente. Ela vai provar com e-mail, com foto, que estava com... Complicou o lado de vocês, hein? Com testemunha. Complicou o lado. Mas testemunha...
De repente, assim, sabia que tinham aquele relacionamento, né? Mas nem sempre um relacionamento pode gerar filho, né? Sim. Quando não tá um relacionamento bacana. E aí, nesse caso? E aí? Tô defendendo os dois lados. Eu fico curiosa, assim. Por exemplo, o homem, né? Muitas vezes a mulher fala, o filho é seu. De repente ela tá apaixonada, envolvida. E de repente, se o filho não for? Ele não convencendo o juiz que ele não é o pai, o juiz vai fixar uma pensão para ele pagar durante a gestação. Sim. Aí Nasceu a criança. Nasceu a criança. DNA. Pode ser feito o DNA. Pode até Se ser deu que pedido não. antes, só que assim, os juízes às vezes, muitas eu vezes acho- não deferem. Não acho legal. Por conta de ser invasivo, um exame demais. invasivo. Então, geralmente ele nasce, faz. a criança faz o exame, caso não sendo, a gestante, a mulher agindo de má fé, tem mulheres que de Sim. repente sabe que não é o pai, mas de repente por algum motivo, provocação, porque não tinha dinheiro ou até pensando que de repente poderia ali ter uma gestação bancada, ela agindo dessa forma de má fé, ela tem que devolver o valor todo e até uma indenização por dano moral. Corrigido, Né? Agora, se ela provar que de repente ela poderia ali naquela época ter nos dois relacionamentos e ela não agiu de má fé, então às vezes o juiz não determina que ela devolva. Gente, mas aí entra uma situação complicada, né, doutora? É complicado. Não é complicado? Eu não agi de má fé, eu só falei que ele era o pai, mas não era. Aí ela vai ter que provar, né, que não agiu difícil, de né? boa fé. E vamos lá, então. Vamos lá. Quem está em casa, se tem alguma dúvida, aproveita. Ficou um lado mais difícil para os homens aí, hein? E quem é o destinatário dos alimentos gravídicos? Só a gravidinha. É boa a pergunta, por quê? Porque diferente da pensão que é destinada para a criança, para o menor, né? O alimentos gravídicos é realmente para a gestante. Sim. Né, para ela se alimentar bem, para ela ter uma gestação saudável, para ela poder comprar um enxoval. Então, quem é o destinatário é a gestante. Sim, nesse período todinho tem que ser aplicado. Isso. E qual a maior dúvida hoje das mulheres? Olha, às vezes eu vejo assim que essa situação... Se passar muito tempo, por exemplo, tá lá no 7º mês, ela pode tentar receber um dinheiro como se fosse atrasado desde o 1º mês ou isso não acontece? Isso ela pode tentar. Tentar. Mas assim, o que nós sempre falamos, orientamos a cliente, a mulher nesse caso, é que ela tem que entrar desde o início que ela imagina que aquela pessoa é o pai da criança. Certo, maravilhosa. Só vou dar um recadinho e já volto pra gente continuar o assunto. Eu sei que tem muita gente interessadíssima até dentro do estúdio aqui, hein? Não sei porquê, hein? O assunto gera polêmica, né? Vamos lá, gente. Vamos falar de coisas boas. Chocolate Pan. Há mais de 80 anos, a Chocolate Pan, gente, oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente. Chocolate Pan tem um pão de mel mais gostoso. As famosas moedas aqui, ó, de chocolate ao leite, que eu adoro, gente. Olha aqui que perdição, ó. Adoro, isso aqui fez parte da minha infância, viu, gente? O melhor granulado, o chocolate, são tantas delícias que enchem a boca d'água. Além da Pop Pan, que é uma pipoca caramelizada, coberta com chocolate ao leite, gente, que é uma delícia, de fato. Tenho certeza que você vai amar, viu? Chocolate Pan, o doce sabor da infância. Olha só que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viu que delícia de vídeo, gente? Por isso que eu convido vocês para acessarem o site chocolatepan.com.br, porque um produto para estar desde 1935 tem que ter muita qualidade, muita tradição, né? 85 anos de mercado é muito tempo, né, gente? Chocolate Pan, ó, prazer de comer chocolate ontem, hoje e sempre. Por isso que eu convido vocês e olha que delícia! E aí, doutora, tá todo mundo meio um pé lá, um pé cá, né? Todo mundo querendo saber sobre esse tal de alimentos gravídicos, né? Alimentos gravídicos, gente. Telefone liberado, 2578-6000. Quer fazer uma pergunta? O momento é esse. E quem é o responsável por pagar os alimentos gravídicos? O pai alega, né? A pessoa, o suposto pai alega que não tem condições. Entra os avós aí? Existem duas condições aí, né? Se ele não estiver trabalhando, por exemplo, como que acontece? Hoje, por exemplo, eu tive uma audiência assim, que o pai não estava trabalhando. E aí, geralmente, nessas condições, o juiz determina que ele pague uma porcentagem do salário mínimo, mesmo ele não estando trabalhando. Agora, não tem Não vai condições. pros avós, hein?
Agora, não tenho condições nenhuma de nem pagar 20% do salário mínimo, não estou trabalhando, não consigo emprego. Aí os avós são chamados para responder. Lembrando que dos avós, se a pensão que o juiz determine seja 30%, vai ser dividido para os pais do genitor pagar 15%, porque ele vai pagar a parte apenas assim, porque poderia ser dividido por os avós. Então, como se fosse uma divisão entre avós. Nossa! Entendeu? 15% do valor. É pouco, hein? Assim, Vamos falar a verdade também, né? Que durante um período de gestação aí, se gasta muito. O enxoval é caro. Sim. Podiam alegar assim, ó, o pai então dá o enxoval, divide isso e dá um... Porque os homens ficam muito acomodados também nessa situação, quando nasce a criança, de achar que dá R$200 e que isso vai sustentar uma criança. Sim, mas a lei também, ela tenta sempre buscar, também não adianta o juiz fixar algo que o pai não vai conseguir pagar. Existe sempre o biômio, né, que nós chamamos, da necessidade da criança, da necessidade da gestante, que cada caso pode ser um caso, determinando a condição social, o meio que ela vive, e o quanto que o pai pode pagar, arcar também, né? Mas sempre, na maioria dos casos, os homens sempre tentam esconder o que tem. Sim. Você defende mais homens ou as mulheres nessa situação? Para a gente entender o que está acontecendo. Olha, existe, eu sou sempre a favor da família, no sentido assim, sempre que eu atendo o pai, eu lembro muito ele que o relacionamento que ele tem... É com a criança, gente, não é com a ex-esposa ou com a mãe do filho dele, é para sempre. Ele vai estar presente na formatura, ele e ela, né? Seja separado ou não teve um relacionamento de casamento, vão estar juntos no casamento da filha, vai estar junto no nascimento do neto. Então, eu sempre oriento assim. Tem um bom relacionamento, né? Tem um bom relacionamento. Formal, mas que tenha, né? Sim. E para mim é a mesma coisa, porque geralmente as mulheres, elas... Descarrega a raiva, né? Descarregam, às vezes provocam. Elas descarregam a raiva. Quando está com ódio ainda, que está apaixonada, complicou. Sim, complica a vida, né? De repente que o rapaz está com outro relacionamento, daí fica falando das situações na frente da criança, daí sempre oriento a não falar, porque a criança às vezes não sabe, não entende direito, né? Isso numa situação de pensão, né? Diferente da gestação. Mas eu sempre oriento de uma forma que eles consigam enxergar que aquela relação eles vão ter que ser maduros, né? É complicado, porque a gente vê que sempre tentam arrumar brechas na lei para poder sair isento e quem sai sempre prejudicado é a criança, né? Exatamente. Isso é muito chato. E os pais do futuro genitor podem configurar no polo passivo da ação? Foi o que você disse que divide, acaba caindo para 15%, é dividido entre os avós, dos dois lados. Isso. Paterno e materno. Exatamente. Lembrando que os alimentos, assim, não existe uma regra que vai ser 30%, 15%, que já cheguei a ver que o juiz fixou 50% do valor que o pai recebe de salário. Então, assim, vai depender muito da condição social, da necessidade das crianças, da gestante e do poder que o pai e o gestor tem. E me diga uma coisa, por exemplo, foi estipulado R$100, né? Durante a gravidez. Quando essa criança nascer, é avaliado, é analisado novamente e muda-se esse valor da pensão? Pode ser. Se o alimentos gravídeos foi fixado no período da gestação e aí a criança nasce, tanto a mãe quanto o pai, ele pode entrar com uma revisional, dizendo assim, olha, mãe, esse valor não é o suficiente para que eu arque com as despesas da criança, ou então o pai pode entrar com uma ação e falar assim, olha, esse valor é muito, não estou conseguindo. Lembrando que o alimentos gravídico automaticamente já vira pensão alimentícia. Então, se tiver que aumentar ou diminuir, tem que entrar com ação. E vamos deixar claro uma coisa, viu, gente? A pensão alimentícia é para a criança, não é para a mãe da criança. Essa é uma das grandes dúvidas da maioria aí das pessoas que têm na hora de pedir a pensão alimentícia, né? É para a criança. Isso mesmo, Né? Isso que os homens reclamam e Isso. sempre acaba dando uma complicação na hora de esclarecer isso. E lembrando também que as despesas da criança, elas são suportadas não só pelo pai, também não só pela mãe, que geralmente o que acontece muito no dia a dia é que a mulher fala assim, olha, mas eu tenho que pagar a escola, eu tenho que isso, o pai fala assim, olha, mas eu tô pagando a escola, mas não tem só a escola de despesa, né? Tem despesa de alimento, tem despesa de vestir, de vestuário, tem todas isso, né? Então, as despesas são para os pais, tem que sempre dividir. Doutora, tem uma pessoa na linha para falar contigo. Okay. Alô? Oi, Com quem falo? São Pedro. Oi, Pedro, tá falando de onde?
Naviraí, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, querido. Pode fazer a sua pergunta. Pode fazer, Pedro, a pergunta. Eu pago pensão com uma menina e ela vai fazer 21 anos agora em 2018. E qual a sua dúvida? Se para a pensão com 21 anos? Se para a pensão. Não, até ela formar, né, doutora? É, até ela formar. Ela estuda, Pedro? Estuda. Ela estuda. Que ano da faculdade ela está? Ela faz enfermagem. Ela está terminando esse curso? Eu acredito que sim, ela não fala nada. A previdência pediu para que eu procurasse um advogado. Eu falei, mas aí fica mais caro do que tudo. Mas e pela lei, doutora? Pedro, então, a lei diz assim que a pensão alimentícia ela vai até os 18 anos ou até o filho, né, terminar os estudos da faculdade. Então, se ela está estudando, se ela está no curso de enfermagem, geralmente o curso de enfermagem são 4 anos. Então, deve estar acabando o curso e até o final da faculdade ela se formar. Certo. Doutora, foi bom te ter aqui, maravilhosa. Quero que você volte muito mais. Prazer foi meu de estar com você. Você pode deixar as redes sociais, algum contato para as pessoas? Deixa sim. Você pode entrar no nosso site, www.cintialima.dv.br. Lá tem o telefone, tem o blog. Pode entrar em contato conosco. Obrigada, viu, querida? Bom te ter aqui. Você. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que hoje tem Roda de Mulheres, viu, gente? A gente volta já já.